Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Millecast. O meu nome é Daniel Miller, você está no Millecast e hoje eu estou aqui mais uma vez com o brilho deste podcast, a minha esposa Tamara Miller. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais esse podcast. Lembrando que não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar o like, de se inscrever no canal. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Sempre temos aqui conteúdo de altíssimo valor para trazer para vocês. É isso aí, gente. A gente está tendo mais uma vez, né? Está tendo visualizações. Muitas visualizações e poucas inscrições. E poucas curtidas. Está tendo curtida, mas está tendo mais visualizações do que inscrições. Isso, exatamente. Então, se inscrevam no nosso canal, é importante para o nosso crescimento e para o nosso engajamento. E para o seu também. Exatamente. Crescimento pessoal, né? Exatamente. E o nosso convidado aqui de hoje, ele é empreendedor, graduado em História pela Unimontes, professor de Filosofia e Sociologia, educador social, palestrante, youtuber de educação e podcaster, amor. Senhoras e senhores, recebam aqui em nossos estúdios Miller, Jonatas Braga, seja bem-vindo. Muito top, obrigado de verdade, valeu, galera de casa, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, obrigado de verdade pelo convite, a Tamara e também Daniel, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, é um projeto, é uma ideia muito bacana, muito bom a gente ter isso aqui na nossa cidade, dando voz a empreendedores daqui também e trazendo conteúdo de altíssimo valor que não se limita a Montes Claros, né? Isso aí tem relevância para o Brasil todo, então é muito bom ter um espaço como esse em que a gente vai discutir ideias que com certeza vão fazer a diferença na vida de quem está assistindo. Obrigado pelo feedback. Esses dias a gente estava, antes de conhecer, eu estava até questionando com o Daniel sobre a possibilidade de trazer alguém que teve a vida mudada através do conhecimento, mas não o conhecimento acadêmico, escolar, né? O conhecer a ti mesmo. Sim. E aí a gente deparou com o seu Instagram e assim, eu falei, não é ele. Aí a gente trouxe você para você falar sobre isso, como aconteceu o desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que grande mudança vem do desenvolvimento pessoal, vai vir desse conhecer a ti mesmo, né? Sim. Diga para nós um pouco sobre isso. Bacana, show. Então, olha, isso aí que vocês falaram, isso já é uma coisa fantástica para mim. Eu fico feliz demais, porque o Instagram foi uma porta de entrada aí pra gente criar essa conexão e fazer esse papo aqui acontecer. E eu fico feliz porque há um tempo já eu venho me esforçado para tentar mostrar o quanto a filosofia pode colaborar de forma prática para o desenvolvimento das pessoas. Porque geralmente as pessoas olham para a filosofia como um conteúdo complexo, distante demais, e eu, através das redes sociais, sempre busquei popularizar isso. E aí, o Instagram é a ferramenta que eu utilizo para fazer esse trabalho. Agora, a minha vida, ela foi totalmente mudada pelo conhecimento, pela educação e também pela perspectiva empreendedora em relação à educação. Porque tem um mito que é importante quebrar, que muitas pessoas acham que empreender é apenas criar uma empresa. E empreender? Empreender não é só criar uma empresa. Criar uma empresa é uma etapa importante do empreendedorismo, né? Certo. Só que todos nós empreendemos nós mesmos, né? Porque empreender não é criar, não é projetar, inovar, né? Então, nós mesmos, todos nós somos empreendedores, né? Mas nem todo empreendimento, ele vai dar certo. Todo empreendimento, ele precisa ser repensado, planejado, amadurecido. Né? E a filosofia, ela colabora muito com isso. Então, eu, como professor de filosofia, eu busco vivenciar a filosofia, isso é importantíssimo para que o processo de transmissão dessas reflexões e ideias faça de fato sentido, e eu busco trazer um tipo de transformação pela filosofia que não se limita ao estudo teórico dos temas, né? Então eu dou aula no ensino médio, pré-vestibular, só que eu tento a todo momento fazer com que o conhecimento, as reflexões, elas façam sentido para além do vestibular, para além da prova. Isso é um grande desafio. Eu vou falar mais sobre isso no decorrer aqui da nossa conversa, mas é algo que é muito gratificante, quando você vê que a educação, ela ultrapassou os limites da sala de aula, né? Pode ir, vai. Eu vi a sua palestra no TED e fiquei muito impressionada com toda a sua trajetória que você contou lá, né? E você fala que a educação mudou a sua vida. Exatamente. E com isso, você
tipo, sua meta é trazer para que outras pessoas também, com a sua mesma a realidade que você tinha, né, possa vivenciar isso que você vive, né, digamos Exato. assim. Como é que foi esse processo? Sim. Em relação a isso? Outra experiência bacana demais é falar no TED. No palco do TED foi gratificante demais para mim. E, assim, tem uma coisa que eu quero deixar registrado aqui, e para todo mundo que está assistindo a gente, é que nós temos que saber contar a nossa história. Nós temos que saber valorizar a nossa história. Todo mundo tem uma história de inspiração. Né? Todo mundo tem uma história relevante. Todo mundo vence desafios. Cada vitória que a gente vivencia, ela é resultado de uma luta que só nós sabemos o esforço que é. Para isso aqui acontecer, eu sei que vocês tiveram inúmeros desafios, muitas lutas, e só vocês sabem o valor disso. Então, saber olhar para a nossa história e saber narrar essa história é fundamental. E o TED foi um ambiente que eu tive a certeza que eu precisava contar mais a minha história. Então, para quem não assistiu, se você estava assistindo aqui, assista lá depois no TEDx. Eu trouxe lá a minha trajetória pela educação, né? A minha caminhada dentro da educação. E foi assim, foi um momento em que eu vi que aquela história ela tinha uma grande relevância, né? Porque eu venho de periferia, nasci, fui criado dentro da periferia e os meus pais não concluíram o ensino médio. Meu pai tem 63 anos e agora ele vai concluir o ensino médio, né? Então isso para mim é uma grande vitória. Ele parou no ensino fundamental, a minha mãe também, todos trabalharam muito cedo e não tiveram a oportunidade de concluir nenhum ensino fundamental. E aí, eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar para a universidade pública. Então, isso é algo que... rompeu barreiras de sua família. Exatamente. Porque, assim, eu não tive o incentivo da minha família a fazer um curso superior. Então, isso já é uma coisa muito significativa. Mas essa falta de incentivo ela é fruto de uma questão social, histórica e estrutural. Né? Não foi porque os meus pais não acharam que a faculdade não era relevante, mas porque eles achavam que aquilo ali era distante demais, que não era algo que a gente podia sonhar. E aí, quando eu entro para a universidade pública por meio de um projeto social, e eu entro através de um sistema de cotas para egressos de escola pública carentes, né? Então, isso é um exemplo de que políticas públicas funcionam, que políticas públicas mudam e transformam realidades, e que a educação tem um potencial enorme para abrir novas possibilidades. Então, quando eu cheguei na universidade, por meio de um projeto social, para estudar, tendo aula de reforço, tipo um cursinho popular, e aí depois eu consigo entrar para a universidade pública e coloco o sonho da educação para ser realizado ali, né? Para ser consumada, assim, essa ideia. Então, aquilo minha vida já se transforma muito. E aí, essa minha transformação, ela perpassa pela escola pública, pelos projetos sociais, pelas políticas públicas, pela universidade pública e por acreditar que o conhecimento que eu adquiri na universidade, dentro da universidade pública, que as minhas oportunidades, elas deveriam ser oportunidades de todos, elas devem ser oportunidades de todos. Então, enquanto eu viver, essa vai ser minha meta. Eu vou trabalhar para popularizar a educação. Eu vou querer sempre ter essa bandeira em mente. Eu quero que a educação de qualidade se torne acessível e democrática, porque é ela que fez com que a minha visão ela ultrapassasse os muros da periferia, entendeu? Posso? Pode. Eu quero perguntar Pergunte. Sabemos que muitos passam por esse caminho que você passou. Sim. E não há transformação, digamos assim. Tem um acontecimento específico que te fez virar a chavinha, que te fez olhar, não, pera aqui, acho que ali o caminho é esse, ou o caminho não é esse, né? Teve um livro, ou algum acontecimento que você visualizou, viu que virou a chavinha, Sim. Teve? Em várias etapas da minha vida, e eu espero que continue tendo, assim, essas viradas de chave, que é aí que a nossa vida, né, ela muda de curso, dá uma guinada. Mas especificamente no que você teve se desenvolver para ser professor, né? Tipo, viu que a educação te transformou. Qual foi a chave, né? O motivo nesse sentido? Entendi. Dentro do ensino médio, foi um momento, assim, tem aquele momento do ensino médio, todo mundo passa por isso, que você não sabe o que você quer, né? Eu já quis várias coisas. Assim, várias coisas mais inusitadas assim, a gente quer fazer, né? Só que teve um dia que uma professora de história, ela passou um trabalho. E aí eu fui apresentar esse trabalho. E o tema era qualquer tema relacionado à história. Aí, cara, eu fui lá e peguei um tema de história que eu gosto muito, Revolução Francesa. E aí eu expliquei aquilo pra galera, e eu pesquisei tanto pra trazer aquela explicação, e viver aquele momento em que eu falava para os meus amigos uma linguagem que eles entendiam,
e um conhecimento que muitos não entendiam, e eles viram sentido naquele, gostaram daquele, queriam que eu falasse de mais assuntos, ali eu falei, cara, eu quero viver isso aqui pro resto da minha vida. Isso aí foi em 2006, eu estava no segundo ano, desculpa, 2006 não, perdão. Deixa eu ver, eu formei em 2009, 2008, isso mesmo, 2008, eu estava no segundo ano do ensino médio e por meio de um trabalho que uma professora de história passou, eu desejei fazer história, fazer a faculdade de história, fazer uma graduação e dar aula. Foi ali que eu falei, eu quero fazer isso aqui para o resto da minha vida. Então, o professor de história, para as pessoas entenderem e para mim entender também, o professor de história, ele dá aula de filosofia e sociologia? Importante essa pergunta. Todo o curso de graduação, quer dizer, na verdade, todo curso superior, ele te permite tirar uma licença para dar aula. De uma matéria que você fez? Entendi. Assim, por exemplo, o cara faz engenharia, ele pode tirar uma licença para dar aula de matemática, uma vez que tem matemática dentro da grade curricular. Então, quando eu fui fazer história, eu já comecei a dar aula de sociologia e filosofia, mas por quê? Porque não tinha esses professores no pré-vestibular que eu dava aula, daqui a pouco eu volto nesse ponto aí, mas quando eu concluí a faculdade de História, até mesmo durante a faculdade, eu já tinha a oportunidade de atuar com disciplinas que já tinham dentro do meu currículo. Por exemplo, tem Geografia também, então eu poderia tirar uma licença para dar aula de Geografia. Mas como eu já comecei trabalhando com Filosofia e Sociologia, aí a minha licença, eu priorizei, era História em primeiro ponto, depois Sociologia e Filosofia. Mas eu formei em História, mas eu nunca dei aula de História assim, durante muito tempo. Tem um curto período, parei e fiquei em Filosofia. Bacana. Eu tive vasculhando lá. Vasculhando não, vasculhando da sua vida. Vasculhando fica feio. Eu tive vasculhando, fica bonito, fica vasculhando da sua vida lá e percebeu algumas frases que você utiliza. Sim, sim. Você disse assim, que as circunstâncias não determinam aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está buscando. Pergunta. Beleza. Para você, a boca fala que o coração está cheio segundo a Bíblia. Uhum. Depois você me explica, viu. Me explica essa filosofia aqui. Viu. Não, beleza. Entenda. Para você falar essa frase, você passou por várias circunstâncias. Entendi o contexto agora. Sim, agora eu entendi. A conexão eu fiquei em dúvida da conexão, mas eu entendi. Sim, perfeito. Não entrando no espiritual. Não, perfeitamente entendi. Tranquilamente. Você tira a filosofia que você... Não, é que eu queria entender mesmo a conexão, assim. Eu falei, mas por quê? Agora, claro. Porque a boca fala que o coração tá tão cheio dentro de você que você quer falar. Exato. Então, se você está falando, as circunstâncias não determinam. Exato. Então, você sabe o que você está falando. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Que circunstâncias foram essas? É porque, cara, desde o momento que eu falei que eu queria ser professor, todo mundo falava comigo que não ia dar certo, que não tem vaga no mercado de trabalho, que professor ganha muito mal, que professor é uma das piores profissões que existe, porque todo mundo desvaloriza isso. Mas é por isso que eu sempre bato nessa tecla. As circunstâncias, elas não podem determinar o exercício da nossa vocação. O propósito que a gente tem não pode ser limitado pelas circunstâncias, sejam elas sociais, culturais, políticas, econômicas, nenhuma circunstância. Porque se você acredita em alguma coisa, independente do que acontecer, você tem que lutar pelo aquilo que você acredita. E assim, todo mundo tem que ser movido por algo. Na verdade, todo mundo é movido. A grande diferença é que a força que nos move é diferente. E eu tenho certeza que quando nós somos movidos por algo que nós acreditamos de fato, essa força ela é uma potência, cara, que ninguém te para, entendeu? Você nunca para. Se o que te move nesse Millercast é o objetivo de ganhar dinheiro com visualização, uma hora você vai parar. Porque isso é bom, você tem que ganhar dinheiro mesmo, óbvio, ter dinheiro é ótimo, ganhar dinheiro é muito bom, você tem que lutar para ganhar dinheiro. Mas não é só isso. Se for só isso, uma hora você vai parar, que você fala assim, tá demorando a monetizar demais. Ou então já ganhei muita grana, deixa esses vídeos aí, depois eu mexo com outra coisa. Mas se é algo que a gente acredita, a gente nunca para. Porque pode vir porrada, pode não dar certo, pode a plataforma cair, a gente vai inventar outra, porque é aquilo que a gente acredita, entendeu? Inclusive, nosso propósito principal não é o dinheiro. Nosso propósito principal é ouvir histórias. Porque minha esposa, Tâmara, ela gosta muito de ler. Correto? Ela gosta de ler. Eu não gosto de ler. Eu li pouquíssimos livros na minha vida. Eu consigo contar nos dedos dessa mão aqui. Pouquíssimos livros.
Porém, eu gosto de ouvir. Eu Show. gosto de ouvir histórias, entendeu? Eu não fico para trás de quem leu. Aham. Entenda, Eu entendi entenda. perfeitamente. Entendeu? Não, eu leio um livro inteiro e aí eu te conto algumas frases e você fala, já entendi já. Eu tenho um problema com o livro. Eu acho que é um problema, porque eu poderia estar absorvendo, né? Coisas que estão no livro ali, talvez minha mente seria mais ampliada. Eu tenho um problema de julgar o livro pela capa. É julgar mesmo. Eu vou lá, Milagre da Manhã. Leio o primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo do Milagre da Manhã só. É Milagre da Manhã que chama? É. Acordar 5 horas? Exatamente. Aí eu li lá e falei assim, isso aqui é acordar 5 horas. É o livro todo. Agora 5 horas adianta as coisas ali antes de começar o expediente. Eu não sei qual exemplo, vida. Hã? O pessoal tem que ler. Galera, Não, lê o livro lá. Aí na capa ali eu já deduzo o livro e não leio. Entendeu? Entendi. Então você é um livro aberto aqui. Entendi. Entendeu? E falando em julgamento, o que você fez em relação à percepção, isso também está lá nas suas postagens, Sim. em relação à percepção das pessoas sobre você, que falam, não vai dar certo, isso aí é... O que você fez para driblar isso? Porque até hoje eu luto contra isso. Entendi. Entendeu? A crítica, ela é mais pesada do que o elogio. Se você entrou aqui e falou assim, nossa, que bacana, tem um impacto emocional em mim. Não, bacana, o cara curtiu e tal. Tem um impacto emocional em mim. Mas se você chegar aqui e falar, que isso? O que vocês estão fazendo aqui? Eu achei que era uma coisa mais bacana. Se você vem com a crítica é muito mais forte. Entende? Então o que você fez para conseguir driblar essa percepção das pessoas que elas tinham sobre você? A primeira coisa, muito importante, escute audiolivros. É uma boa saída para você. Eu já ouvi. Pronto, então. O Casamento Blindado eu estava Show. ouvindo. Muito bom. Agora sim, sobre essa questão que você levantou, que é ótimo, excelente. Cara, seguinte, eu penso que é impossível nós nos livrarmos do julgamento alheio. Porque nós vivemos em sociedade. Para que eu possa me conhecer, eu vou precisar de você. Você acaba sendo um espelho para mim. Você é também um espelho. Nesse diálogo aqui, nós estamos olhando para o outro, mas também nós estamos voltando os nossos olhares para nós mesmos. Porque depois dessa conversa, eu sempre vou refletir sobre o que eu disse, sobre o que eu ouvi. E as ideias aqui, elas vão ser claras para você à medida que elas forem claras para mim. Então, significa que, se eu não falo de forma clara para vocês, eu preciso clarificar ainda mais essas ideias, essas mensagens, essas concepções que eu trago, essas reflexões. Então, o outro vai estar sempre presente na nossa vida, indispensavelmente. Só que o olhar do outro, ele não pode nos condicionar. Só que livrarmos disso é muito difícil, é um processo. Mas a gente tem que ter estratégia e paciência. Por que primeiro paciência? Primeiro ter paciência, porque isso leva tempo, isso não é rápido, não é um conselho que amanhã você, hoje eu estou livre de julgamento ali, você eu mesmo, não importa com ninguém mais, não acontece, é um processo. E por que estratégia? Porque não é algo automático, por isso que demanda tempo, e você tem que pensar em mecanismos que se adequem à sua realidade para você lidar com isso. Por exemplo, aqui no vídeo, vamos supor que tenha muita visualização e muitos bons comentários. Você tem que exercitar nesses bons comentários essa relevância às pessoas que vão falar bem de você. Porque o que você está falando eu já passei muito. Coloca um vídeo que tem muita visualização, muito comentário. Todos os comentários positivos. Mas tem um comentário negativo que chama mais a minha atenção. E não pode, é o exemplo que você deu aqui. E aqui isso é mais difícil de acontecer, embora aconteça pessoalmente, porque na internet as pessoas são mais corajosas, né? Elas vão falar coisas assim horríveis a nosso respeito, se elas não gostam da gente. Só que eu passei a exercitar no comentário no YouTube essa estratégia. Eu tenho que dar o valor dobrado para quem valoriza o meu trabalho do que para quem prejudica. Então, eu vejo muita gente rebate críticas de internautas, posta o comentário, dá ênfase àquilo. Eu vou lá e apago na mesma proporção. Eu vi um comentário negativo sobre o I, eu vou refletir. Esse comentário faz sentido? Se não faz, apago. Vou lá, pego um comentário positivo e marco e posto nos stories. Para mim mesmo, você tá entendendo? Às vezes, talvez o crítico, às vezes ele até, qual que é a palavra? Útil para a sua vida. Sim, porque claro. talvez ele está vendo realmente uma coisa que você não está percebendo. Concordo totalmente. Por exemplo, tem um vídeo meu no YouTube sobre conhecimento científico e senso comum. Dois conceitos importantíssimos para a filosofia. Aí, esse vídeo tem muita visualização, um dos melhores do meu canal. Aí, um cara foi lá e comentou assim,
Pô, você podia ir direto pro assunto. Você ficou 2 minutos falando nada com nada. Pô, chatura isso. E colocou assim, quem quiser ir direto pro vídeo, vai pro minuto tal. Eu fui lá e fixei o comentário do cara. Coloquei, muito obrigado por essa dica, velho. Isso mudou a minha vida. Legal. Aí ele foi lá e comentou, cara, obrigado, que bom que você gostou do comentário. Tamo junto, seu canal é muito bom, eu vou divulgar pra muitas pessoas. Aí, assim, quando eu vou fazer um vídeo hoje, eu fala galera, se inscreve no meu canal, bora começar pro vídeo. Antes eu ficava falando coisas que não tinha de fato sentido, mas a crítica daquele cara foi importante pra mim. Excelente. Inclusive, a gente criando podcast e tal, sempre, nós temos uma filosofia de melhoria contínua. Tem até um nome chinês. Eu esqueci. Eu também não sei. Em empresas e indústrias usam muito esse nome. Não me recordo o nome agora. Sim. Mas, enfim, significa melhoria contínua. Perfeito. E cada episódio eu vejo, nossa, poderia melhorar aqui, poderia melhorar ali e tal. Então isso é bastante interessante. É fundamental. Mas, assim, sobre essa questão do olhar alheio, eu repito, é algo que a gente tem que trabalhar. Porque isso vai estar com a gente. Só que é o que eu falo sempre. Eu tenho que ter pessoas que realmente são confiáveis para que a opinião delas realmente importe para mim. Então, se eu estou seguindo no caminho que tem muita gente na internet me criticando, eu quero ouvir primeiro a opinião de quem eu amo e de quem eu respeito de fato. E não necessariamente essas pessoas concordam com tudo que eu falo não, viu? Eu tenho amigo que é do contra mesmo. Eu falo uma coisa, ele vai questionar 10 vezes aquilo, até eu perceber, pô, peraí, eu tenho que repensar isso aqui, tenho que ajustar isso aqui, ou não, vou mudar de rota. Mas a opinião de geral, eu vou falar com você que o meu ego inflama em determinados momentos, que todo mundo me elogia com alguma coisa, óbvio, isso é do ser humano. Mas, cara, não é o elogio e nem a crítica que move meu trabalho. Eu sei o que é que move. Então, a crítica vai existir, eu vou continuar. O elogio vai existir, eu vou continuar. Eu não sou movido, e ninguém deve ser movido, nem por elogio, nem por crítica. Por quê? Se a gente tem consciência do que a gente faz, se a gente tem certeza que aquilo está aliado com o que a gente com o nosso propósito, ninguém segura a gente, não. Você procura um equilíbrio nisso, exatamente. Né? Falando em equilíbrio, eu anotei uma pergunta aqui, porque você é um livro aberto, como eu falei, na minha opinião, tá? Vários livros lá, biblioteca, você tem lá, né? Sim. Eu vi seu conteúdo, seus reels, stories, fui lá na primeira postagem, na última. Que legal. Em tudo. Só no YouTube, pesquisa aprofundada. Só no YouTube legal. Que eu não fui. Beleza. Ela depois foi. Você vai lá, depois você vai lá. Eu vou. Foi. Aí, são assuntos mais complexos, entende? Então, eu não consigo gravar perguntas, sabe? Então, eu vou ler. Você acha os meus conteúdos complexos? Não é mentira, não é complexo, desculpa, não é complexo, é inteligente. Isso. Entendeu? Filosofia, sociologia, são coisas, são uma coisa que eu tenho que pensar. Não é complexo, não. Desculpa, eu retiro o que eu disse. Não tem desculpa não, pode ficar de boa. Eu retiro o que eu disse, não é complexo. É muito fácil de entender. Inclusive, é por isso que você é professor. Se você foi lá na primeira apresentação de trabalho lá que você falou na escola, foi lá, todo mundo gostou, significa que você sabe ensinar. Entendeu? Porque eu passei pela faculdade, tem professores, cara, de título, lá em cima de título, que não sabe dar aula. Aí vem um monitor, vem um monitor, sabe o monitor? Lá na faculdade resolve o problema. Vem um monitor que é acadêmico e te ensina, entendeu? Então, verdade. Seu conteúdo tá bacana. Mas pergunta, senão eu vou ficar falando e você tem que falar aqui. Olha só, a quem não basta pouco, vírgula, nada basta. Show. Epicúrio. Minha pergunta. Eu gosto demais desse tema. O podcast vai acabar hoje, Tem 4 horas de filosofia. Eu amo também esses conteúdos. Não, é muito bom. Esse conteúdo é muito bom. Obrigado, valeu mesmo. Eu vou fazer uma polêmicazinha mais pra frente aí. Continue esse vídeo, eu vou fazer uma polêmica. Bora lá. A quem não basta pouco, vírgula, nada basta. Epicuro estaria sendo extremista porque na mesma frase tem pouco e nada. Perfeito. Ótima pergunta. Cara, eu gosto demais. Esse podcast, eu quero voltar aqui. Beleza? Eu tô me autoconvidando aqui, vai voltar. Mas é assim, Epicuro, ele está num momento da história do pensamento, que é o período helenístico, em que os filósofos estão debatendo questões sobre a felicidade. Muitos debates em relação ao que é felicidade e como alcançar a felicidade.
Epicuro levou ao extremo mesmo. Ele lá saiu do convívio comum ali, montou um grupo de estudos assim, num lugar afastado, né, os chamados Jardins de Epicuro, e a galera que queria estudar com ele, queria seguir ele, ia para lá, vivia do que a natureza oferecia de boa. Mas, é claro, isso é difícil, óbvio. Isso é complexo, é levar um nível, né? Mas para ele, o entrave, um grande entrave para a nossa felicidade é a nossa percepção em torno do prazer. Então, ele afirma que existem 3 tipos de prazeres. Um prazer que é natural e necessário. Por exemplo, eu estou aqui bebendo essa água. É ótimo porque eu estou sentindo um prazer, porque eu estou matando minha sede. Se eu não beber água, eu vou morrer de sede. Então, isso é natural e necessário. Natural porque é próprio da minha natureza e necessário porque se eu não beber água, eu vou morrer. Segundo tipo de prazer, ele é natural, próprio da minha natureza, e não é necessário. Por exemplo, eu querer beber somente água da voz. Né? O água da voz, você sabe, desse tamanhozinho aqui, R$40. Então, pra quê? Porque eu vou beber uma água extraída das geleiras da Noruega. Isso não é necessário. Embora seja natural matar minha sede. Mas beber uma água tão cara não é necessário. Você tá no primeiro ainda? No segundo. Porque o primeiro é matar a minha sede. Natural e necessário. Natural e necessário. Segundo... Natural, mas não é necessário, por exemplo, beber uma água cara. É natural porque eu vou matar minha sede. Mas é necessário comprar uma água muito cara? Pô, nós temos uma água aqui, ó, do patrocinador, uma água fantástica. Pode falar. Pode falar, Monte Carmelo. Monte Carmelo, água boa, o preço acessível, água boa. Matei a minha sede. Olha esse mexer aí, por favor. Brincadeira. O terceiro tipo de prazer, que é o que mais nos causam danos, que é o prazer não natural e não necessário. Esses prazeres nascem da nossa opinião. Por exemplo. Quer ver? Vou te dar um exemplo muito simples. Eu gosto de andar de bicicleta. Andar de bicicleta é um prazer que eu sinto. Pedalar é algo que eu gosto de fazer. Mas pedalar com uma bike muito cara, comprar coisas muito caras, ostentar um padrão no esporte assim que isso não é natural, não é necessário. Porque você não é atleta, né? E também porque minha mãe resume isso de uma forma muito simples. Ela fala, você não nasceu montado na bicicleta, então você não precisa dela para viver. Então qualquer tipo de prazer que é dispensável, nós podemos deixar de lado. E o luxo, por exemplo, qualquer tipo de luxo, acho que esse exemplo é muito mais claro, é um tipo de prazer que não é natural, não é necessário. Você comprar demais, gastar, sentir feliz gastando, comprando algo que você não precisa. Quantas coisas a gente tem no guarda-roupa que a gente não usa? Que a gente comprou e a gente arrependeu? Quais sonhos nós temos que são realmente fundamentais para a nossa vida? Pouquíssimos. Muitos foram inventados pela indústria capitalista. Muitos foram inventados para que nós pudéssemos querer comprar coisas que a gente não necessariamente precisa, mas para agradar as pessoas, o olhar das pessoas. Então isso é muito importante que ele traz. Então ele fala o seguinte, a quem não basta pouco, nada basta, é o seguinte, cara, se você não é feliz com o que você já tem, você nunca será feliz com nada. Se você tem que buscar coisas melhores, tem, mas você tem que saber reconhecer a felicidade naquilo que você já tem, naquilo que você já conquistou. Eu sei que vocês têm altos projetos, eu tenho altos objetivos. No entanto, se eu não vejo feliz no processo que eu estou vivenciando agora, na minha vida hoje, se eu não tenho felicidade nisso aqui, minha vida se torna muito angustiante. A leitura transformou a minha vida. Transformou, sabe? Existe uma tâmara antes de começar a ler, ter o hábito de ler, e tem uma tâmara após, certo? Você lê muito, sim. Eu percebi. Foi por causa da filosofia, porque foi por causa da filosofia em relação a dar aula, né? Ou foi porque você foi pegando o gosto e você somente foi... Porque, para mim, foi basicamente assim. Eu li um livro, eu já até falei em outro podcast, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, já ouviu falar? Já ouvi falar. Já leu? Já leu? Não, né? Li. Leia. Preciso. A partir do momento... E foi numa fase, assim, onde que eu estava em relação à decisão de qual área profissional fazer, o que fazer na minha vida, né? Eu tinha acabado de formar na graduação e tal. Então, foi um livro que, naquele momento, foi, assim, um divisor de água na minha vida, certo? Então, a pergunta é, como a leitura, né, como esse gosto pela leitura surgiu na sua vida? Sim. Eu sou apaixonado por livros, né? Então, principalmente porque hoje
é o principal meio de expansão do meu trabalho. Então isso me muda, e se me muda, eu vou colaborar para a mudança dos outros, e assim eu cresço enquanto professor. Agora, no ensino médio eu nunca fui de ler muito. No ensino médio eu não fui de ler muito. Mas no final do ensino médio, por influência de amigos na escola, eu passei a ler. Só que eu tomei um gosto assim pela leitura que dentro da universidade ele ficou muito restrito às leituras acadêmicas. Então, dentro do período que eu fiz faculdade, eu só lia textos acadêmicos. E aí, quando eu formei, mesmo dando aula, mas eu não lia outras coisas assim fora da academia, não. Depois que eu formei, eu fui trabalhando em outras frentes, nem sempre eu fui professor apenas, né? Quando trabalhar como professor não era a minha única fonte de renda, eu tinha outros empregos. E aí por exemplo, uma época eu trabalhei como auxiliar de redação de um jornal aqui de Montes Claros, um jornal impresso. Show. E aí lá eu lia muito, então isso me levava a escrever melhor, a falar melhor. Então isso foi nesse contexto assim que eu fui lendo coisas de outras áreas. Hoje eu percebo que quanto mais eu leio, mais criatividade eu tenho, eu consigo criar conteúdos relevantes. Toda hora que eu travo é porque eu percebo que eu estou lendo pouco. Eu estabeleci a meta de ler um livro por semana. Só que tem livros que a gente vai lendo e vai percebendo que eles exigem um estudo, igual, por exemplo, um livro que eu tenho estudado mesmo, assim, que tem mudado muito a minha relação com dinheiro, com profissão, é o livro Repense e Enriquece, do Napoleão Hill. A versão que eu estou lendo é uma versão comentada de um grupo de estudos o Mastermind, né? Esse é o nome do Napoleão Hill, que eles comentaram a obra. Então, é uma obra robusta, uma obra grande, então que eu encaro como um processo de mentoria. Eu entendo que o Napoleão Hill está me mentorando quando eu estou lendo aquele livro. Isso, para mim, é fundamental. E é tão interessante que eu já falei em outros podcasts, que é o seguinte, normalmente as pessoas que estão ao nosso redor, tá todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Sim. A partir do momento que você lê, você tem contato com uma pessoa que viveu há anos, que tem que naquele livro está o conhecimento de 30, 40 anos, Exato. E você lê e fala, gente do céu, como assim? Exato. Um novo mundo, é como se... Tem um meme que fala... Como assim, exato, gente? exato. É uma expansão da mente. É isso mesmo. Exatamente. Então, olha, quando eu pego os filósofos que eu dou aula e eu falo coisas sobre, igual eu falei de Epicuro aqui pra você. Aí você fala, pô, que ideia legal, nossa, bacana, alguém viu, vai gostar, vai pensar sobre isso. Pô, e hoje a gente vê muito dentro da cultura empreendedora o termo essencialismo, né? Minimalismo, essas coisas as pessoas falam. Mas lá na antiguidade os filósofos já estavam apontando umas coisas sobre isso. Já estava nos levando a repensar o consumo, repensar a nossa relação com aquilo que a gente possui, com aquilo que a gente quer possuir. Então eu percebi que, eu tô vendo pessoas que têm muita projeção traduzindo ideias. E eu gosto de ouvir essas pessoas. Eu vejo palestrantes falando umas coisas que eu falo, nossa, que legal. Só que quando você vai beber direto na fonte, cara, é outro nível. É outro nível. Só que eu não tô falando assim também que a pessoa tem que beber da fonte. Não necessariamente você tem que ir lá procurar Platão para você ler, Epicuro, se você quiser, ótimo. Mas existem pessoas que vão facilitar o seu processo. Mas caso você queira um nível de profundidade maior, é igual você falou, eu tô conversando direto com o dono da ideia, né? Isso é bom. Para chegar na fonte, nós passamos por pessoas que... É o canal, né? E é o canal, porque muitas das vezes, se você for direto na fonte, você não entende. Não entende. Exato. Aí você passa por essas outras pessoas, né? Para depois, você vai... É tanto que eu já li um livro de um autor, não lembro o nome, não lembro. Só sei que eu li o livro e eu falei, gente, não entendo bulhufos nenhuma. Passaram-se anos, voltei a ler e falei, caraca, é isso mesmo. Exatamente. Então, esse trabalho, esse intermédio aí, é bom demais. Excelente. Inclusive, para quem não gosta de ler, porque, não sei, qualquer motivo, quando ela vem alguém que traz uma ideia, que é contextualizada, que ela entende, eu falo, peraí, eu acho que eu vou ler aquilo ali pra ver 6 meses. Aí a pessoa toma gosto e tal. Chegou um negócio pra gente. Chegou? Vai lá pegar então. Ali. Isso. Mas pode continuar aí. Então tá, beleza. E aí, próxima pergunta então. Então tá, a gente tava falando sobre o que mesmo? Gente, chegou aqui, ó, pessoal da Nectar. Mandou pra gente aqui um cartãozinho, ó. Deixa eu abrir. Abre aí. Deixa eu ler, que legal. Pelo nome aí já... Olha aí, ó, uma cachaça artesanal. O pessoal fabrica a cachaça de forma artesanal, 100% natural. Que bacana. Bonita demais, hein? Bonito.
Lei. cartãozinho também. Lei, vida. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Pode ficar à vontade. Deixa eu ali pegar o Olha copo. só o cartãozinho aí, pessoal. Cachaça de maracujá. Bacana, né? Muito bacana. E a garrafa bonita, né, cara? Achei legal demais. Nectar. Muito bacana. Deixa eu ler o cartãozinho aqui deles. Olha que legal. A empresa se chama Nectar. E olha que interessante, eles conectaram o CO e o CI. Conectar-se. Boa. Muito bacana. O Inteligente. pessoal manja do marketing, né? Deixa eu ler o bilhetinho. Isso daí pra nós. Há milhares de anos, a Nectar é a bebida predileta dos deuses. Tudo a ver com você. É, né? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta sobre mitologia. Vixe. Tem pano pra manga, então. Tem. Continue neste vídeo aí. Continue. Acredita-se que prolonga a vida, aumenta a força e a inteligência. Beba néctar e conecte-se com o seu Deus interior. Legal. Achei Bacana. bastante interessante. E eu achei interessante também, foi que eles falou aí, né, que é feito artesanalmente, É natural, né? natural. E eles entregam gelada. Aí, ó, pessoal, quem tiver Entregam interesse. Outra O coisa, telefone deles, pode falar. pra abrir aqui, viu? Eu já vi aí que tem que abrir com E saca-rolha. a gente não tem saca-rolha aqui, né? Eu vou inventar um saca-rolha ali. O telefone deles é 38, é o telefone do WhatsApp, 389-8828-4266, Instagram, @nectarcachaçaria. É isso aí. Muito obrigado, vou experimentar aqui, tá? Só um momentinho. Acho que não, vida, acho que é assim, ó. É rodando, isso já tá abrindo já. Ah, não é saca-rolha, não. Não. Cuidado, pera, ele falou que tem que balançar. Então toma, resolve isso. Daqui a pouco vai explodindo todo mundo. Normalmente eu não gosto de cachaça, mas essa aqui eu quero experimentar, Bora porque ver aqui. ele falou que é bem diferente. Ele não vai tomar? Não, hoje não. Ah, beleza. Dá uma licencinha Não, aqui, pode tá? ficar à vontade. Vamos experimentar aqui. Eu nunca tomei uma cachaça de maracujá. Também não. Vou colocar só um pouquinho aqui. Eu não quero perder o papo aqui, não, porque o papo tá bom. Eu durmo fácil, maracujá é perigoso. Cara, É. tem noção que eu não tô, Vira de uma vez? Virar de uma vez? Meu, é muito. Eu vou Ih, começar. é mesmo. Ela se... Não. Coloca aqui, vida, um pouquinho Porque só. você fica muito animada. Toma aqui, só isso aqui só. Testando. É boa? Nossa, vida, que perfeição. Sério? Não tem álcool aqui. Tem 32%. Não tem álcool. Só Gente, 32. sério, uma delícia. Não é mexã, gostei. Cara, Sério, não tem. Gente, que perfeição. Assim, o que tá disfarçando aqui por o álcool delícia, ela tem um doce. Ela tem um doce nela, então tá te enganando. Tá te enganando que não tem álcool. Você vai virando ali, mas ela não tem álcool e ela depois... tem 32%. Eu gostei demais. Eu não gosto de pinga, eu não gosto de nada que tem álcool, assim. Eu gosto de caipirinha. Gostoso, muito gostoso. Mas esse aqui, gente... Muito bom. Não, sério, não é mexã, gente. Sério mesmo, uma cachaça, acho que pra... Né, amor? É uma cachaça para degustar. Chegou um visitante, né? Exatamente. Ó, experimenta aqui, alguém de outra cidade e tal. Não é algo para você afogar as mágoas. Inclusive, Entendeu? ó, A gente tem que afogar as mágoas na filosofia. não, aqui, ó. Sério, eu gostei tanto que eu vou deixar na descrição aqui o contato do fornecedor, né, vida? Nectar! Quem tiver interesse, é isso. 100% natural. Amei. Muito obrigado, gostei. Mandem É isso. mais. Mandem mais. Vou deixar aqui. Continuando a nossa filosofia. Vamos lá, filosofar. Sociologia. Isso aí, vamos lá. História. Eu tenho uma pergunta, peraí, deixa eu só agasalhar essa garrafa aqui. Fica aí, minha filha. Isso, pronto. Eu tenho uma pergunta massa, porque ela atinge, sei lá, 90% do brasileiro cristão, não sei quantos por cento, mas a grande maioria do brasileiro, eles são cristãos, Sim. correto? Então eu anotei aqui para ficar bacana, para mim não esquecer, tá? Perfeito. Entenda a pergunta, ok? Entenda. Para Paulo, apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que você ainda não consegue ver.
Beleza? Para Aristóteles, toda mudança se resume na passagem de potência ao ato, ok? O que você acha, pergunta agora, o que você acha da união da fé com a potência? Show. Ótima pergunta. Inclusive, o Aristóteles, ele foi a principal influência de um grande nome da filosofia cristã, que é o São Tomás de Aquino, né? Então, toda a escolástica, né, que é um período da história da filosofia medieval, ela bebeu muito da obra de Aristóteles. Assim como Aristóteles e Platão foram os filósofos que mais influenciaram a elaboração da filosofia cristã, do pensamento teológico na Idade Média. Então, filosofia e religião se dialogam bastante, né? E o debate entre fé e razão marca a história do pensamento. Na minha opinião, eu sou cristão, né? Isso é um ponto que é importante destacar. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, tenho uma percepção sobre a religião diferente, né? Óbvio, do que eu tinha antes da filosofia, antes de ter o conhecimento, de ter esse contato com a filosofia que eu tenho hoje. Eu também acredito que espiritualidade é muito diferente de religião também. Cada um tem suas crenças, ideias. E eu acredito que é possível, sim, a gente aproximar muito as reflexões filosóficas da fé. Em relação a essa reflexão de Aristóteles, né? O próprio Aristóteles afirma que tudo que é movido primeiro por uma força anterior. Tudo que se move é movido por uma força anterior. Eu vou mover aqui essa caneca desse ponto A para o ponto B. Há uma força motriz aqui que é empregada por mim, Jonatas. Só que existe algo no mundo que não é movido por nada. Algo no universo que não é movido por nada, mas que fez tudo se mover. Essa força motriz inicial, que não é movida por nada, muitos entendem como Deus. Aristóteles também afirma que existe na natureza um movimento, que ele chamou de ato e potência. Todo ser em ato já existiu em potência. Por exemplo, eu em ato sou jovem, vocês em ato, jovens. Nós todos em ato, jovens, ou seja, nosso momento atual. Mas nós temos probabilidade de sermos idosos. Dependendo da forma como os anos correrem aí para nós podemos chegar aos 80 anos, expectativa de vida razoável, né? Assim, seria ótimo se a gente chegasse bem aos 80 anos, vamos supor. Então, aos 80 anos, em ato, idosos. Mas nós, jovens, já existimos idosos. Então, essa passagem do ato à potência. Da potência para o ato. A concretização, né? Eu, em ato, jovem. Em potência, idoso. E eu já fui jovem em potência quando eu era um adolescente. E hoje eu sou jovem em ato. Em potência eu sou outra coisa. Então, todo ser tende a assumir a forma que possui em potência. Isso a gente pode aplicar em vários pontos. Só que, quando a gente pensa essa dinâmica, né, de ato e potência e fé, como você apontou, eu acredito que a nossa fé, ela se manifesta na crença naquilo que eu ainda não tenho uma convicção, uma certeza. Só que a minha fé, ela deve estar acompanhada de muita ação. Porque eu tenho fé que em potência, né, eu serei um professor, vou colocar um exemplo, um professor muito mais reconhecido do que eu já sou. Eu tenho fé que eu vou vivenciar essa realidade. Eu acredito nisso. Eu tenho fé. Só que essa minha fé, ela deve estar acompanhada de muita ação. Porque a concretização dessa potência depende de quê? Das virtudes do trabalho que eu desenvolvo aqui agora. Então, eu sei que eu assumirei uma forma diferente da que sou, da que tenho. Só que essa forma, ela é previsível se eu analisar o tipo de hábito que eu cultivo agora. Então, o que você é hoje diz muito do que você será depois. E a concretização dessas possibilidades depende, eu acredito que primeiro da sua fé, da sua crença que isso é uma realidade. Pode ser uma realidade para você, mas depende. Essa crença deve estar acompanhada de muito trabalho, de muita atitude, de muita ação. É só uma aplicabilidade dessa ideia que você apontou. Eu espero que tenha ficado clara a relação. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, a atitude é consequência de um pensamento? Foi isso que você falou? A atitude e o pensamento caminham juntos. A expectativa, a fé deve estar ela pelo menos está comigo
entendeu? Então, quando eu conquisto qualquer coisa que para mim é muito marcante, eu vou contar um exemplo que foi o mais recente. Eu tenho a possibilidade de participar do Quem Quer Ser Milionário, do Luciano Huck, lá na Globo. Muitas pessoas falam, nossa, eu não imaginava nunca que você ia chegar lá. Eu imaginava, não que seria dessa forma. A forma eu não tenho controle. Mas eu sei que isso ia acontecer em um momento da minha vida. Não está especificamente num programa de perguntas, não. Mas tem uma possibilidade de ter uma projeção maior. Mas porque é algo que eu planto, é algo que eu objetivo. Exatamente. Mas eu não acredito. Exatamente. Então, a fé está no momento em que você acredita no que, no momento, as circunstâncias apontam como improvável. Ainda vasculhando lá sobre a sua vida. Você não gosta que eu fale isso, né? Não. Você vai ter que substituir por pesquisa, fazendo uma pesquisa. Fazendo uma breve pesquisa sobre a sua vida, eu descobri que existem definições sobre Deus diferentes para cada filósofo. Sim. E eu fiquei curioso. Qual a sua definição? Sim. Olha, essa pergunta é complexa. Eu não tenho uma definição específica de Deus. Eu acredito que Deus, ele se manifesta através das nossas atitudes. Da mesma forma como o mal também pode se manifestar através das nossas atitudes. Eu entendo que Deus é bondade. Que Deus é a reunião dos mais excelentes atributos que nós temos à nossa disposição para descrever. A reunião de tudo. De tudo aquilo que você acha que é mais perfeito e excelente. Isso é Deus. E essa excelência, essa perfeição, ela não vai se materializar totalmente em nós, porque nós não somos perfeitos, óbvio. Mas nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas práticas, elas podem manifestar. Então eu acredito que Deus está aqui, nessa conversa. Eu acredito também. Mas na sua crença, só para me entender. Perfeito. Na sua crença, Deus seria uma pessoa, uma força, uma energia, ou você nunca chegou a Eu já pensei muito sobre isso, mas eu não tenho uma resposta definida. Eu sei que Deus não é uma pessoa. Eu sei que Deus é algo que eu não tenho convicção, eu não tenho condição de descrever pelo fato dele ser Deus. Porque se houvesse uma possibilidade de eu afirmar categoricamente Deus é isso, ou seja, se eu tenho condição de entender na completude que é Deus, isso não seria Deus. Percebe-se aí a sabedoria que você tem, porque Deus é indescritível, é inexplicável. A pegadinha do malandro. Não é pegadinha. Não tô fazendo pegadinhas aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Mas pode ficar tranquilo. Dar uma quebrada no gelo. Quer dar uma quebrada? Da quebrada vai de néctar, quebrada. Boa. Quer dar uma quebrada? Vai de néctar. Aí eu tenho uma pergunta aqui pra quebrar o gelo. Mas pode terminar. Não, mas só falando aqui, você falou da pegadinha e tudo, isso é ótimo, cara, porque a filosofia, ela provoca, ela é provocativa, então suas perguntas são provocativas. Sócrates era um filósofo que provocava, então vocês estão aqui fazendo podcast, que vocês fazem perguntas, vocês estão todo momento filosofando. Excelente somos filósofos. É isso aí. Jonatas, me fale sobre esse projeto Ágora. Me corrija se eu estiver errado. Ágora. Né? Top, viu? Obrigado, olhou lá o site. Que quero saber mais sobre. E o site tá top, viu? Tá. Quem fez aí o site. Eu posso falar o nome da agência que trabalha comigo? Os caras são muito bons. Vai fazer uma propaganda aí, né? Pode falar. São 3 caras. É um nome em inglês a agência. Galera, perdão. Loud Up. Vou fazer um curso de inglês ainda. Mas enfim, são Joaquim, o designer, o cara que cuida daquela parte estética. Tem Marcos e João. São 3 caras com 21 anos e tem uma noção de internet, de estratégia e de copyright, de marca. Trazer ele aqui. Pode trazer. Essa galera empreende muito bem, tem resultados muito bons. São, assim, pessoas jovens. Eu acho muito legal, porque eles foram num caminho diferente do tradicional. Eles foram meus alunos. Que legal. E assim, geralmente meus alunos vão fazer medicina ou direito, o que é ótimo também, não tem problema. Mas eles não foram fazer faculdade, ou quer dizer, acho que eles saíram da faculdade e foram empreender digitalmente e tem um trabalho excelente. Então eles que chegaram para mim no momento em que eu estava querendo colocar minha marca no outro patamar e falaram: Jonatas,
nós podemos te apresentar um projeto e tal. E assim, eu procurei eles inicialmente, porque eu vi o trabalho, vi resultados, e eles chegaram no momento que, assim, de fato, deu uma guinada na minha vida profissional. E aquele projeto Ágora é uma escola online de construção contínua, que nós vamos colocar aulas de outros professores, com outra pegada também, que sempre vai dialogar desenvolvimento pessoal com a filosofia e a busca pelo autoconhecimento. É pegar os conhecimentos filosóficos e aplicar à realidade das pessoas, ao objetivo das pessoas. Então, lá na Ágora, que é uma escola online de desenvolvimento pessoal e filosofia, nós temos Clube do Livro. O aluno ele tem acesso a uma sequência de livros que eu escolho e que eu explico esses livros para ele. Eu leio o livro com o aluno, né? Ele tem acesso à plataforma de cursos. Não tem curso de desenvolvimento pessoal, cursos sobre a vida, sobre autoconhecimento, e também ali ele pode ter acesso a fóruns de debate com outros alunos, em que nós vamos discutir, por exemplo, empreendedorismo. Nós vamos fazer uma roda de conversa sobre empreendedorismo. Trazer autores, não só da filosofia, mas de outras áreas, pessoas que empreendem, porque é um espaço focado em mostrar como o conhecimento filosófico pode te ajudar a ser uma pessoa melhor e um profissional melhor. Excelente. Inclusive, Oh, rapidinho aqui, esse projeto Ágora não tem nada a ver com o podcast Ágora, porque aqui no Montes Claros a gente tem um podcast chamado... podcast estudantil. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por quê? Porque o nome é igual, né? O nome é igual porque Ágora é uma palavra da grega que designa uma praça pública. E a praça pública, lá na Grécia Antiga, é um espaço em que as pessoas iam para discutir, debater, falar sobre a política, falar sobre a filosofia, discutir, conversar. Então era um espaço de sociabilidade onde as pessoas buscavam conhecimento. Então a Ágora, da forma como ela é usada ali no podcast, faz referência a um espaço de construção de ideias. Legal. E a Ágora que eu trago ali é um espaço também de construção de ideias e que faz uma referência direta à filosofia clássica, porque a minha grande referência é a filosofia antiga, a filosofia clássica. Não gosto das outras, eu gosto, mas a filosofia clássica mesmo, antiga. E eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque esse tema que você aborda e trabalha, igual você falou, nas escolas, na faculdade, tendemos a não levar esse assunto filosofia tão a sério. Até mesmo, acho que a forma que é nos apresentado não é tão atraente. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. Exato. Não é tão atraente. Então, você, vindo com esse conhecimento, com certeza vai fazer uma diferença muito grande, porque eu sei o quanto o conhecimento ele é transformador. Quando você tem um acesso a um conhecimento e aplica na sua vida, acabou. Show. Céu é o limite. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Uma pergunta. Você sabe que eu não preciso saber sua situação atual, mas você sabe que em potência... Curtiu? Perfeito. Muito bem aplicado. Muito bem. Muito bom. Em potência, eis aqui um milionário, né? E eu tô falando de dinheiro. Você sabe, né? Sim. Beleza. Estamos na mesma vibração, então. Eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza. Inclusive, quando você estiver lá com sua ilha, né, seus iates, né, em Dubai, lembre-se de mim. Estaremos na Ilha Ágora. Eu acho que isso que eu ia falar. Eu vou lembrar. Isso que eu ia falar. Lembre-se de mim, eu tá passando. Lembre-se de mim que eu vou estar lá do lado. Foi massa. Boa. Já vou engrenar numa pergunta aqui, tá? Que faz alusão ao que você falou aqui agora, que seria uma pergunta que eu ia fazer. Jonatas, eu tive filosofia na faculdade. Sim. Tive sociologia Mentira, desculpa, corta. Tive filosofia no ensino fundamental. Sim. E médio. Ou é médio? No médio. Tive sociologia também. Mas, cara, eu fui ter um pouco mais a fundo de sociologia e filosofia na faculdade. E mesmo assim é muito rápido. Entende? Sim. É tanto que, como eu fiz faculdade na área da saúde, fiz fisioterapia, então filosofia e sociologia cara, não tem, pouco, rápido, é só ler. Verdade. Inclusive, quem tiver em dúvida em qual faculdade vai fazer, tá perdido e tal, fisioterapia é um curso que te forma como um ser humano completo. Por isso que tem filosofia e sociologia. Que bacana. Eu não tinha essa visão, não sabia. Ela te forma como um ser humano completo, porque quando você chega no meu consultório, eu não estou recebendo um doente, eu estou recebendo uma pessoa. Um ser humano. Que tem isso crenças é e tudo. Perfeito. Pergunta. Você concorda que a crise na educação não é uma crise, mas sim um projeto
entre aspas, Darcy Ribeiro? Perfeito. Você concorda com isso? Concordo. É um projeto? Concordo. É um projeto de burra... De Burlar. sabotar, sabotar, emburrecer as pessoas? Acredito muito nisso. Porque quando eu entrei na faculdade... Gente, eu tô me sentindo aqui no conteúdo muito foda. Que bom, tá alto nível a conversa, tá boa. Tá alto nível. É isso que eu queria. Que bom. Fico feliz, tá agregando. Porque na faculdade eu entendi uma coisa, filosofia é questionar. Sim. Filosofia não é arte, ela questiona a arte. É isso aí. Não tá escrito lá, não tá escrito lá. Filosofia não é música, ela questiona a música, entende? E no ensino médio, o cara não tem isso. Cara, é o seguinte, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a escola, né, a escola da como a gente conhece, o ensino formal, ela é estruturada para atender uma demanda muito específica da sociedade. Por exemplo, quando a gente pega o surgimento da fábrica, a escola passa a buscar resolver uma demanda da fábrica, formar profissionais para atuarem na fábrica. E esse objetivo de construir um profissional que saiba fazer um trabalho simples, que não tenha muita criatividade, que não pense muito, que não questione muito, é ótimo para solucionar uma demanda do capitalismo na sua fase industrial. E qual o problema de tudo? É que o capitalismo mudou. E a educação que a maioria da população tem acesso é aquela educação daquele período mais primordial do capitalismo. Primitivo, né? Do capitalismo, desculpa. É isso mesmo, daquele capitalismo mais... lá da sua fase inicial ali mesmo. Primitivo, essa é a palavra. Então, o capitalismo mudou, o mundo mudou e a escola ainda não mudou da forma como ela deveria mudar. Eu estou falando essa escola que a maioria das pessoas tem acesso. Porque quem é muito rico, quem tem grana, tem acesso a essa educação nova. Essa educação que, de fato, leva à formação do indivíduo de forma muito, muito multilateral, integral, completa. Pessoas criativas que vão apresentar soluções criativas para os problemas que estão aí na nossa sociedade, no âmbito político, no âmbito empresarial, em todos os campos da sociedade. Então, a educação, essa crise na educação é um projeto? É um projeto. Por quê? Porque se a educação é a ferramenta de transformação da sociedade, quanto mais sabotada é a educação, mais manutenções nessa estrutura social a gente vai perceber. É muito claro isso na minha mente hoje, sabe? À medida em que nós não mudamos a educação, a gente perpetua as estruturas sociais. Quem está no poder vai ficar no poder, quem ganha dinheiro vai continuar ganhando dinheiro, quem não está no poder estará distante do poder, quem não ganha dinheiro não ganhará dinheiro. Você mantém uma estrutura social, privilegiando os privilegiados e distanciando quem não tem nenhum tipo de privilégio das oportunidades de transformação. Então, por que eu estou aqui falando de educação e tal? Porque, infelizmente, eu sou exceção. Infelizmente, eu sou exceção. A minha história não deveria chamar tanta atenção, porque deveria ser história comum. O cara nasce na periferia, e ele quer chegar à universidade, quer conquistar outros espaços na sociedade, ele tem que fazer isso. Isso é oportunidade, igualdade de oportunidade. Mas, por que boa parte dos meus colegas foram presos, morreram? Por quê? Porque eles não tiveram acesso a oportunidades. Eles, infelizmente, não tiveram as mesmas oportunidades que eu. Eles não tiveram o mesmo amparo familiar que eu tive, porque é toda uma condicionante, né? A gente sozinho não chega a lugar nenhum. Tem que ter uma dinâmica de oportunidade e também de vínculo social, afetivo, que te permite te dar condições para chegar onde você quer. Mas tudo isso está se diluindo, tudo isso está em crise. Então, o povo mais pobre, principalmente nesse contexto de pandemia, tem ficado cada vez mais distante das oportunidades. Então, isso é muito, muito complexo. E você não vê políticas públicas solucionando esses problemas, você não vê propostas que de fato funcionam para mudar a educação. Nós vamos agora passar por uma reforma do ensino médio. E esse novo ensino médio, cara, interessante. Depois eu quero que vocês, inclusive, se ainda não pesquisaram, dê uma pesquisada. Chama alguém que está entendido sobre esse assunto, porque ela dialoga com essa nova demanda do mundo capitalista, do mundo atual. E dialoga com o empreendedorismo, com possibilidades de educação financeira, muita coisa. Mas qual o problema? Você acredita que a escola da periferia ela vai ter a mesma condição de aplicar esse novo ensino médio da forma como as escolas particulares vão aplicar?
Não, e seria minha próxima pergunta. Eu queria que você descrevesse, porque você trabalha em escolas particulares, Sim. correto? Então eu queria te fazer duas perguntas. Sim. A primeira, você já saiu da faculdade direto para uma escola particular ou passou pela pública? É uma primeira pergunta. Sim. E eu gostaria que você descrevesse para nós a diferença entre uma escola pública e uma particular. Sim. Eu queria que você descrevesse, Perfeito. porque todo mundo sabe que tem uma diferença, mas Sim. eu queria que você descrevesse essa diferença. Quando eu entrei na faculdade em 2010, eu fazia um cursinho popular, que chamava Projeto Educação Popular. Nesse cursinho não tinha aula de filosofia e sociologia, e aí nesse cursinho eu passei a ensinar muitos dos meus colegas essas duas disciplinas, porque eu já tinha fracassado no vestibular, e eu não podia fracassar de novo, porque eu não teria condições de estudar, eu teria que trabalhar e ajudar em casa de alguma forma. E aí, eu fui nesse cursinho, quando eu entrei na faculdade, eu descobri que ia ter um processo seletivo para professor desse cursinho de Sociologia e Filosofia. Eu fui lá nesse cursinho, nesse processo seletivo, e não passei, mas eu voltei e pedi a oportunidade. Falei assim, gente, eu quero muito, inclusive eu vendi essa ideia, inclusive vai ser bom para um aluno que estudou aqui, dar aula aqui, vai motivar os alunos. O cursinho era um projeto popular, professores trabalhavam e eram remunerados por isso, só que o cursinho funcionava só em periferia, era 5 periferias da cidade. Esse cursinho, infelizmente, acabou. E aí, cara, quando eu comecei a dar aula, foi no início da faculdade, nesse cursinho popular de Sociologia e Filosofia, porque eles viraram para mim e falaram o seguinte: Jonatas, nós vamos te dar, então, a oportunidade de dar uma semana de aula. Se ninguém reclamar, você continua. Se reclamar, a gente te tira, porque você está novo, não formou, está começando a faculdade agora. Nós não queremos que os alunos reclamem, mas vai lá. Eu fui, estou aí até hoje dando aula, né? Deu certo. Excelente. Mas, quando eu concluí a graduação, eu já estava com um projeto social que consiste basicamente em oferecer aulas gratuitas para estudantes. O RAP? Não. Nome? O cursinho, o projeto chama Educação Transforma. Ah, tá, desculpa. Aí, nesse cursinho, eu consegui desenvolver muitas habilidades enquanto coordenador de turmas, que eu coordenava o cursinho, montei equipe de professores, ganhei uma projeção significativa assim já no meio, e aí eu fui convidado para trabalhar nas escolas. E aí eu comecei a trabalhar nas escolas diretamente assim quando eu já estava concluindo a graduação. Públicas? Particulares. Ah, tá. E aí durante a faculdade eu dei algumas aulas na rede pública, mas eu não tive muito tempo dentro da escola pública. E hoje eu atuo dentro da escola particular, mas a minha colaboração com a escola pública é através de cursinhos populares, que eu atuo em 2 cursinhos populares. Eu tenho projetos dentro das escolas focado nisso, mostrar como a educação pode transformar a realidade do jovem da periferia, e quero ser sempre um referencial para ele olhar e falar assim, cara, tem pessoas como ele que chegaram e eu quero chegar também. Então eu me conecto com jovens que têm esse mesmo propósito, não só aqui, mas também fora de Montes Claros, fora de Minas, né? Recentemente construí uma parceria interessante com o instituto que chama CMA, um instituto de São Paulo que dá assistência para jovens da periferia que chegam à universidade pública, que isso é um outro desafio, porque o jovem chega na universidade pública e não tem condição de comprar material, de estudar. Pensa um cara que chega na universidade pública para fazer medicina, ele sofre muito, porque não tem condição de trabalhar no contraturno. E o cara vai fazer odontologia, não tem condições de comprar material. O cara vai fazer uma faculdade de Direito, não tem condição de comprar os livros. Então, é um programa de assistência e de empoderamento mesmo, ajudar o jovem a ingressar no mercado de trabalho. Tá? Então, existem muitas estratégias que eu compartilho com jovens que estão na universidade também. Então, essa é a minha colaboração. E sobre a diferença, é assim, cara, a diferença é em todos os aspectos. Mas eu vou destacar 3 diferenças principais. Primeira diferença estrutural. A estrutura da escola pública, ela não favorece, né, o desenvolvimento de uma aula excelente. E eu vou te falar uma coisa simples. O ar-condicionado. Eu não estou falando pra você de muita coisa, não. Estou falando de um... Vocês imaginam se estudar numa sala de aula com 50 pessoas à tarde. Não muito grande, normalmente as salas são mais apertada. Mais apertadinha do que... À tarde. Sem você ter alimentado direito. Sem você ver muita oportunidade naquilo ali. Você não vê possibilidade naquilo. E você está lá obrigado. É um ambiente muito estressante. Ar-condicionado.
Só uma coisa. Moço, mas isso é uma coisa pequena. Mas só te mostrando uma diferença estrutural. Agora eu vou te falar outros pontos. Que são mais relevantes agora, eu acredito. O capital humano. O professor da rede privada, ele é muito mais bem remunerado que o da rede pública. Ele é mais cobrado, mas ele é mais bem remunerado. Outra coisa, ele encontra um amparo institucional muito grande para ele poder trabalhar. Então, ele vai ter um quadro muito bom, ele vai ter uma disponibilidade de material didático muito bom, capacitações muito boas. A relação que ele constrói dentro da escola particular com o aluno, ela é mais favorável, porque o aluno ele é instruído a ver aquele professor como uma grande autoridade, quase inquestionável. Então, nas escolas, eu trabalhei em 90% de todas as escolas particulares de Montes Claros. Conheci muito bem todas. E nós, professores, somos muito bem respeitados, assim, sabe? Por aluno. Como autoridade. Exatamente. Né? Então, tipo, vamos imaginar um exemplo. Eu tenho colegas que já foram agredidos dentro de escola pública. Isso é algo que eu nunca vi dentro de escola particular aqui na cidade. É claro, eu não posso falar por toda a realidade, sim, mas nós, professores da rede privada, a gente tem uma autoridade muito, muito bem construída dentro da sala de aula, sabe? Então, isso é uma outra diferença muito, muito grande. Então, esse investimento é muito legal. E outra diferença é que o aluno da rede privada, ele é mais estimulado por professores, pela direção, a voar, a ver possibilidades. E, infelizmente, eu não vejo tanto estímulo ao estudante dentro da rede pública. Não vejo tanto estímulo. E, professor, isso é culpa do professor? Não. Jonas, isso é culpa... Não. Isso é culpa da direção? Né? Não. Isso é culpa de uma estrutura. Totalmente condicionada para o cara se formar, ter um diploma e trabalhar e ganhar um salário mínimo. Ô, Jonatas, e essa parte que você falou em relação a você ser uma pessoa que influencia outras pessoas, né? Porque, assim, eu só te falo, você tá no caminho. Por quê? Vou falar por mim. Na faculdade, por exemplo, pra você entender, na faculdade, no primeiro semestre, eu pensava que eu não ia me formar, sabe? Sim. Só que eu via o pessoal que fala veterano, né, indo. Eu falei, não, pera aqui, se a pessoa consegue, eu consigo. Exato. Então, eu passei 5 anos da minha vida desse jeito. Pera aqui, se eles passaram, eu consigo. Então, isso, porque eu não tinha crença em mim, eu não acreditava em mim, mas pelo fato de ver outras pessoas no mesmo nível que eu conseguindo, eu consigo. Então, foi aí que eu consegui formar. Então, eu acredito muito que você influencia, sim, pessoas que estão lá, né, que estão na periferia, que não tem tanta condição. Isso influencia, sim, as pessoas acreditarem, porque, por exemplo, para você entender, talvez se a pessoa assistir Maria lá de São Paulo, isso não impacta tanto quanto ver você do lado lá da sua casa se transformando num ser humano melhor, né? Então, onde você vive, com certeza você tem um impacto, e com certeza você faz muito, fala, gente, você tem um impacto muito positivo onde você mora. Que bom. Né? Eu fico feliz e isso é uma responsabilidade, né? Óbvio, porque a gente tem que entender que quem a gente é, o lugar que a gente ocupa, a gente não ocupa sozinho, né? A gente está representando outras pessoas, outros jovens negros. Infelizmente, a quantidade de professores negros na rede privada ainda é pequena, de mulheres negras ainda é pequena. Eu quase não tenho dentro da rede privada alunos negros, né? Então, isso é representativo e também colabora para que até aquela elite ali que está pagando um valor razoável para assistir minha aula, ela também passe a ver um mundo diferente do que ela realmente vê, né? Porque foi condicionado, estruturado. E o que você acha do atual modelo brasileiro, não sei, na escola particular, né? De avaliação de aprendizagem, prova? Olha, isso é um problema também na rede privada. É que, infelizmente, hoje, da forma como está estruturado, nosso sistema de ensino, ele privilegia apenas um tipo de inteligência, né? E nós temos múltiplas inteligências. Nós temos múltiplas inteligências. Nós podemos fazer muitas coisas, mas o sistema, da forma como ele está estruturado, ele classifica um cara como burro e o outro como inteligente. Só que ali você mata uma série de possibilidades, um tanto de coisas que esse cara podia fazer, né? Então, é preciso o aluno também entender isso, né? E o professor também, óbvio, né? Nós entendemos que não existe só um tipo de inteligência. Que o cara não saber preencher um gabarito não significa que ele é burro. Significa que ele tem outras habilidades que a gente não descobriu ainda. Por isso a importância da filosofia. Mas, infelizmente, dentro desse novo ensino médio que eu falei que tem pontos positivos, áreas de humanas, elas são desvalorizadas. Inclusive, eu sou essa parte
de estudante que não aprende de forma tradicional. Sim. Por um bom tempo, eu acreditei que eu era burra. E hoje, estudando, né? Gente, sério, estudo. É muito bom esse autoconhecimento, porque claro. você começa a enxergar as suas qualidades, Sim. né? Os seus, não qualidades, eu esqueci a palavra que fala, tipo, os seus defeitos, né? E é exatamente isso. Eu me vi, assim, numa situação que eu falei, gente, será que eu sou burra, digamos assim, né? E até mesmo, eu acho que eu sou burra, mas não é. Eu acredito que eu tenha dislexia, então isso faz com que eu tenha dificuldade em aprender. Então, uma coisa que Daniel lê uma vez, ele entende e explica muito bem. Eu tenho que ler 10 vezes e ainda perguntar a ele o que aquela frase está falando, para mim entender. Você tá Cada um tem uma forma específica, né, de entender, igual ele falou. Eu não gosto de ler. Talvez ele tenha outros meios de aprendizado que sejam mais eficientes. Exatamente. Isso é normal. Sim, sim. Seguinte, eu vi você falando aí sobre amigos que uns foram talvez por um lado errado, outros deram certo, outros não. Você acha que isso é mais por educação na escola, em casa, os dois? Eu acredito que nós somos condicionados por uma série de elementos. Nós temos liberdade, mas nós somos condicionados. Nós temos liberdade para decidir entre um caminho A ou B, mas as circunstâncias tendem a nos condicionar a escolher, ter maior probabilidade para a gente ir para um determinado caminho. Então, eu olho para os meus amigos que se perderam nesse processo, que hoje alguns estão se recolocando, né, se reorganizando, outros não conseguiram, por conta de uma série de fatores. O primeiro deles, o ambiente que nós crescemos, né? Um ambiente marcado por criminalidade, por muita violência. Esse ambiente já nos condiciona. Outro ponto, o grande preconceito, o racismo estrutural mesmo. Então, eu já perdi oportunidade de emprego por ser negro e vim do bairro que eu vinha. Então, tipo, a pessoa pegar o meu currículo, olhar pra mim e falar, você vem desse bairro aí, né? Ou então, tipo, meu irmão, por exemplo, teve um assalto no lugar que ele trabalhava e o povo começou a falar que era do bairro dele. Aí ele perdeu o emprego. Então, isso condiciona as pessoas a não verem muitas possibilidades dentro da vida que elas encontram. Então, isso condiciona, não determina, mas condiciona. E aí você vê um ambiente familiar muito desestruturado, a falta de vínculo do indivíduo, né, com ambientes que colaboram para o seu crescimento. A escola não consegue solucionar tantas demandas, né? E ela, mesmo nas suas básicas demandas, ela também falha. Então, isso tudo colabora para que o indivíduo não veja possibilidades num determinado segmento, em outras ele vê uma possibilidade de um retorno mais rápido. E isso, infelizmente, aconteceu e acontece muito em várias localidades, né? Amor, e não, assim, com certeza acho que as pessoas negras sofrem mais, Sim. Mas você também tem essa parcela, né? Todos nós sofremos, eu acredito. É claro que quem é negro, uma mulher, por exemplo, uma mulher negra na sociedade hoje, ela está submetida a determinadas situações que uma mulher branca nunca estaria. Mesmo vindo da mesma realidade econômica. Infelizmente, isso acontece. O racismo está aí, ele, né? De fato, como você falou, nós enfrentamos preconceitos? Sim. Mas existem circunstâncias que... Falando em preconceito, eu, assim... Pelo fato, né, assim, eu não sou negra, então eu não tenho muita propriedade para falar. Mas eu conversei com uma amiga e ela me relatou um fato que aconteceu, que eu pensava que hoje em dia não acontecia. E, assim, nossa, e depois desse evento que ela me relatou, que foi muito escroto, muito assim, que eu falava, gente, eu não acreditava que hoje ainda acontece isso, né? Então eu percebi que realmente ainda temos muito que evoluir. Sim, verdade. Muito evoluir enquanto sociedade. Então, mais alguma pergunta? Tem. Eu tenho que ir embora, amor. Tem que ir embora, desculpa. O papo tá bom. Bora. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio aqui com Jonatas Braga. É o seguinte, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Deixa um comentário aí o que você achou desse belo conteúdo. Desse belo conteúdo. Com certeza. E é o seguinte, Jonatas, é o seguinte, aquela câmera ali é sua, aquela branquinha, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Beleza. Primeiro, antes da mensagem, eu quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui, compartilhando tantas ideias, pelas perguntas, pelas provocações
que levam a gente a produzir novas ideias e sempre pensar de forma melhor. Muito obrigado. Espero que a gente possa, em outros momentos, em outros espaços, em outros ambientes aqui, sempre nos encontrar para fazer isso, conversar, discutir ideias, que é assim que a gente evolui, né? E para a galera de casa, a galera que está aí acompanhando, para você que está aí acompanhando a gente no YouTube, eu quero pedir para se inscrever no meu canal. Aê, mas minha mensagem não era essa. Mas eu vou deixar o link do canal dele aqui, vale a pena conferir. Beleza, agora eu vou falar sério, assim, tipo, muito sério. Eu quero que você que está nos acompanhando, que com certeza está aqui porque quer se desenvolver mais, quer crescer em alguma área de sua vida, não deixe nunca que as circunstâncias ou opiniões determinem ou limite o seu crescimento, o seu objetivo. Se você acredita em algo que é de fato verdadeiro e que está conectado com a sua essência, dedique sua vida para isso, porque os resultados são extraordinários. É isso aí. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Quero agradecer pela sua presença. Foi melhor do que eu imaginava. Valeu. Sério mesmo. De verdade. Sério, foi encantador. Sério, eu sou apaixonada com esses assuntos também. Então, assim, teremos sim outras oportunidades para conversar mais, falar sobre mais. E muito obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto. Gostaria de te agradecer pela sua humildade, sua boa vontade de vir, né? Marcou, veio compartilhar da melhor maneira possível. Muito obrigado. Valeu. Gente, é isso. E até o próximo Millecast.